O escorpião, ele é um artrópode. Algumas pessoas falam, um inseto. Não é inseto. Ele é um artrópode da família dos aracnídeos. É da mesma família da aranha, do carrapato. Então ele é um pouquinho diferente. Às vezes, um inseticida comum que você possa tentar matar um escorpião, ele pode até deixar em algum momento o escorpião meio atordoado, mas muitas vezes não mata. Então é muito perigoso você achar que com inseticida você matou aquele escorpião e depois ir manipular, ele pode picar. Então tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa for matar, o ideal, o mais fácil, se você sentir segurança, é matar com algum objeto mesmo, um chinelo, um sapato, alguma coisa que você consiga fazer uma pressão suficiente para ele morrer. Mas assim, sempre levando em conta a segurança pessoal. Se ele estiver num local onde ele você não consiga dar um golpe certeiro, então é melhor tomar cuidado e não arriscar, porque pode ser realmente perigoso. Olha, ao contrário do que a gente tem visto em algumas publicações de rede social, a gente não deve tomar nenhuma medida em casa. O ideal é já imediatamente levar para o pronto-socorro, quanto antes, porque aí o médico vai avaliar o caso e saber se é necessário a aplicação de soro antiescorpiônico ou se só controlar os sintomas, porque é muito dolorida. A acumulação compulsiva, algumas pessoas têm esse distúrbio, ele gera sintomas que a pessoa se apega a objetos e coisas e até animais em alguns casos, e ela não consegue se livrar desses objetos, desses animais ou dessas coisas que ela possui. E ela vai guardando porque ela acha sempre que ela cria um valor afetivo com aquele objeto e ela acha que ela sempre vai usar depois, que ela pode precisar. E ela acaba causando transtornos, não só para a pessoa, mas também para a vizinhança, para as pessoas que convivem com aquela pessoa, porque esses objetos podem se tornar abrigos, não só para escorpiões, mas também para ratos, baratas, outros animais, e em alguns casos, se tiver água de chuva, né, em cima, pode ser inclusive criador do Aedes aegypti. A Prefeitura de Taubaté hoje ela tem uma parceria do CAS, que é o Controle de Animais Sinantrópicos, com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que é através do CRAS. Os CRAS, eles têm profissionais na área de assistência social e psicologia e trabalham em parceria com a equipe de controle de animais sinantrópicos junto a essas pessoas que têm o distúrbio de acumulação compulsiva. A nossa abordagem junto a essas pessoas é diferente da abordagem de uma pessoa normal que não tem esse problema. Nesse caso, a gente faz o acompanhamento periódico e cria um vínculo com essa pessoa. E aí a gente volta sempre que possível para poder eliminar qualquer tipo de criador que tenha. E quando a gente não consegue pela conversa, simplesmente pela persuasão dessa pessoa, em muitos casos é preciso acionar o Ministério Público. Aí nesses casos a ação já costuma ser um pouco mais direta em cima do imóvel. O show escorpião ele é bem recebido pela população. Nós observamos não só em Taubaté, mas no estado de São Paulo como um todo, um aumento muito grande nas reclamações de escorpiões. Então as pessoas elas gostam quando a equipe vai até a casa delas e explica quais são as medidas que têm que ser tomadas para evitar o escorpião. Algumas pessoas elas esperam que seja aplicado algum produto, algum veneno para matar esse tipo de animal. Porém, não é recomendado. O Ministério da Saúde ele não recomenda o uso de nenhum tipo de veneno para o controle de escorpião. O escorpião ele tem que ser controlado, a gente fala de barreiras físicas e controle mecânico. A gente faz a remoção dos escorpiões e evita que ele entre nos imóveis. Quando a gente fala em qualquer praga, inclusive os escorpiões, a gente tem que pensar que ele precisa ter acesso a alimento, água e abrigo. Esse é um tripé para qualquer animal conseguir conviver, né, e próximo ao ser humano.
E a água a gente não tem controle, porque com chuva, a própria rede de água, de distribuição de água, os animais têm acesso. Porém, a gente consegue interferir no alimento desses animais e no abrigo. No caso dos escorpiões, o principal alimento deles é barata. Outros insetos também, a barata na região urbana. Mas o que a gente tem que fazer? Evitar a presença de baratas. Então, o que atrai a barata? O lixo, o resto de comida, sujeira. Então, quanto mais limpo o ambiente, quanto menos sujeira tiver, menos lixo tiver, menos baratas e, consequentemente, menos escorpiões. Essa é uma das maneiras da gente controlar. Então, a gente sempre recomenda que a pessoa não deixe a louça suja em cima da pia, guarde bem fechados os alimentos dentro de casa, feche bem o saquinho de lixo antes do lixeiro passar, tudo isso para evitar. Não jogue lixo na porta de casa e deixe de um dia para o outro. Às vezes vem um cachorro, rasga o saquinho, faz aquela sujeira. Isso tudo atrai barata. Então a gente sempre recomenda que a pessoa elimine e evite a presença das baratas, que são alimento do escorpião. E aí a outra forma da gente controlar o escorpião é interferindo no abrigo. Ele é um animal de hábitos noturnos, então durante o dia ele prefere ficar escondido em locais escuros, onde ele se sinta protegido, geralmente mais fresquinho, mais úmido. Qualquer fresta, qualquer buraquinho, uma parede que não esteja com reboco ou com reboco mal feito, frestas no chão, algum piso, e também coisas que a gente coloca ao redor da residência. Então se a pessoa tem material de construção, se tem entulho de construção, lenha ou até brinquedo, qualquer coisa que possa estar jogada no quintal, ela pode ser usada para o escorpião para se esconder, além de folhas secas, coisa e tal. Então é muito importante a gente manter o entorno da residência sempre limpo, para que ele não tenha onde ficar escondido. E além de tudo, a gente tem que evitar que ele entre no imóvel. Mesmo que ele esteja na região externa do imóvel, a gente não deve deixar ele ter contato com a gente. Então é muito importante colocar tela nos ralos, porque a maioria dos escorpiões as pessoas não imaginam, mas ele vem da rede de esgoto, porque ele vai lá justamente se alimentar das baratas. Então se a gente colocar a telinha nos ralos, ralo da pia, ralo de chão, ralo de banheiro, a gente já evita que ele saia da rede de esgoto e tenha acesso ao interior do imóvel. E outra coisa é aquelas proteções embaixo da porta, saquinho de areia, e fechar bem as janelas, quando possível até colocar telas mesmo, evitar plantas muito coladas à parede, porque eles podem usar a planta para acessar o imóvel. Então são várias medidas para ele não ter acesso ao interior do imóvel. E a gente, além dessas medidas para não deixar ele entrar na sua casa, tem as medidas em regiões onde a gente sabe que costuma ter escorpião, a gente tem algumas medidas pessoais de cuidado. Por exemplo, bater roupa de cama antes de dormir, toalhas, a própria roupa do corpo, sempre chacoalhar bem antes de vestir, não deixar ela guardada sempre em local bem fechadinho, não deixar ela exposta para o escorpião poder se esconder nela. Sapatos, capacetes, luvas, brinquedo, principalmente brinquedo. Quem tem criança pequena, não deixar os brinquedos jogados pela casa, sempre guardar numa caixa fechada, dar para a criança, depois guardar de novo, para evitar que ele tenha os esconderijos e nos pegue desprevenidos. Além de tudo, as camas também, a gente procura afastá-las da parede, de modo que ele não consiga subir, seja mais difícil para ele subir nas camas. E não deixar a colcha, nada encostando no chão também. Hoje nós temos escorpiões na cidade inteira, infelizmente a gente tem relatos em vários bairros da cidade, mas se a gente for separar por região, a gente tem encontrado muito na região da Gurilândia, Água Quente, região central, São Gonçalo, Continental, Secap é uma região que tem bastante também, Novo Horizonte. Então tem algumas regiões que a gente tem mais reclamações sim, do escorpião. Três Marias. Aqui em Taubaté tem alguns pontos mais com um número maior de reclamação, mas hoje a gente já encontra na cidade inteira. Sim, a galinha d'Angola ela ajuda bem. Se você tiver o espaço disponível para ela ficar, ela vai ciscando durante o dia e aí numa dessas ela encontra o escorpião e se alimenta dele. Então é uma maneira boa sim de controlar o escorpião, porém tem uma ressalva. O escorpião, como eu já falei anteriormente, ele tem hábitos noturnos e a galinha tem hábitos diurnos, não só a galinha d'Angola, a galinha mesmo comum.
Então, para ela encontrar o escorpião, ela tem que achar onde ele estava abrigado durante o dia. Geralmente, na hora que ela está explorando, procurando coisinhas para ciscar, ela vai encontrar esse escorpião. Então, ela tem essa limitação. Nem sempre ela vai ter um controle, um volume muito grande de escorpiões eliminados. Ela ajuda sim, mas não pode ser a única forma de controlar. Agora, uma curiosidade, tem um animal que se alimenta de escorpião e tem hábitos noturnos e que ajuda bem a controlar o escorpião, é o sapo. E é engraçado porque tem gente que não gosta de sapo, tem medo de sapo, mas o sapo ele está ajudando. Infelizmente hoje na região urbana é muito raro encontrar sapos, mas ele é interessante. Se você tem um sapo no seu quintal, deixa ele lá que ele está te ajudando. Idealmente é levar imediatamente à clínica veterinária, porque daí o veterinário vai saber exatamente a gravidade da lesão e o que ele pode fazer. Alguns animais são mais sensíveis e outros são bem mais resistentes, então vai muito individualmente mesmo de cada animal. Por isso que é importante levar para o veterinário, porque se for necessário ele já entra com as medidas para salvar a vida do animal. Principalmente dor. Quem já tomou a picada relata que é muito dolorido e pode ter inchaço, vermelhidão no local da picada, e algumas pessoas que vão ter uma reação mais grave pode ter náusea, vômito e comprometimento sistêmico mesmo, e aí pode ter até falta de ar, e nesses casos realmente o médico recomenda uma ação mais intensiva em cima. O vírus, cada vírus, ele tem uma forma de se reproduzir. O vírus da dengue, da zika, chikungunya, febre amarela, a gente chama esses vírus de arbovírus, arboviroses. São doenças que o vírus precisa passar por um outro ser vivo, no caso o mosquito, para que ele consiga completar a sua evolução e possa se tornar infectante para o ser humano. No caso do vírus, por exemplo, como você citou, da hepatite, esse vírus ele não precisa de um vetor. E o vetor, uma vez que ele sugue o sangue de uma pessoa que tem hepatite, por exemplo, esse vírus ele não vai se multiplicar dentro do vetor. Então não tem o risco dele transmitir para outras pessoas. Diferente no caso das arboviroses, que daí o vírus se multiplica dentro do vetor e fica infectante. Então, é mais pela capacidade do vetor combinada com a característica do vírus. Tanto a dengue como as outras arboviroses são vírus. A gente não tem um remédio específico para matar o vírus quando a pessoa está contaminada, assim como o vírus da gripe, né? E, enfim, são doenças que a gente tem que tratar os sintomas que aquele vírus provoca. No caso da dengue, principalmente, o mais importante é a hidratação. A pessoa tem que estar bem hidratada porque ela perde líquido com muita facilidade, então isso pode levar ao choque e pode até morrer. Então é muito importante a hidratação. E geralmente os médicos passam remédios também antitérmicos para diminuir a febre, porque a febre é muito alta. Por isso que é muito importante procurar o médico, procurar o serviço de saúde, porque daí ele vai avaliar cada caso e saber o que vai precisar prescrever para cada paciente. Mas em linhas gerais, no caso da dengue, a hidratação é fundamental. Pelo mesmo tipo de vírus, não. Só que o vírus da dengue tem 4 variantes. Então, se eu peguei dengue da variante 1, eu posso pegar a variante 2, variante 3 e variante 4. Cada ser humano pode ter dengue até 4 vezes na vida se ela vier a ser infectado com aquele vírus, das variantes diferentes. Porém, o que a gente observa numa população é que geralmente quando circula um tipo de variante, as pessoas se tornam imunes àquele tipo de variante. Então, se ela for picada novamente, aí ela não vai ter.
por aquela variante. Só se dentro daquela localidade onde a pessoa mora, onde ela frequenta, seja introduzida uma nova variante viral. Daí ela pode ter sim. Existe essa correlação entre a infecção pelo Zika durante a gestação com a microcefalia, ela já foi determinada, já foi demonstrada, porém precisa ver a contaminação da paciente durante o período da gestação. Então, se ela teve a Zika antes da gestação, ela em tese já estaria imune, só que ainda são feitos muitos estudos para saber exatamente como é essa imunidade ao vírus da Zika. Diferente da dengue, é um vírus muito mais recente no país, então ainda tem sido muito mais pesquisado. Porém, existe sim essa correlação da Zika com a microcefalia que causa transtornos para o resto da vida do paciente. O paciente com microcefalia ele vai demandar um acompanhamento médico e de outras especialidades durante a vida inteira. As gestantes elas estão muito mais vulneráveis a esses malefícios do vírus da Zika, porque o vírus da Zika, em muitos casos, a pessoa pode se contaminar e não ter sintoma nenhum. Então, para a pessoa que pega, pode não ser tão grave assim, mas às vezes ela está grávida, ela nem percebeu que pegou o vírus e aí o vírus foi para a criança. Então é muito importante ter esse controle, evitar os pernilongos, evitar os mosquitos, né? E passar sempre o repelente. As gestantes elas têm que estar com repelente a gravidez inteira, é muito importante. Então, geralmente, quando a pessoa está com sintomas de dengue tudo, e procura o serviço de saúde, o profissional ele pede um exame que chama sorologia. E esse exame ele vai dizer se aquela pessoa já teve contato com o vírus pesquisado. No caso da dengue, por exemplo, se já teve contato com o vírus da dengue alguma vez na vida. E geralmente o profissional de saúde é o médico que faz essa solicitação. Então, nós temos um formulário no site da prefeitura, que a pessoa acessando o site, ela já entra lá nesse formulário e preenche os dados do local. É muito importante dar o endereço completo, com número inclusive, para a equipe poder ir diretamente no local. E além desse endereço, nós temos o telefone 3635 4091, que ele serve também como WhatsApp. Você pode ligar ou mandar mensagem de texto para esse telefone que nós fazemos o atendimento às reclamações. Sim, em tese, todo município está suscetível. Onde existem os animais, pode acontecer a transmissão dessas doenças. No caso da leishmaniose especificamente, o mosquito que transmite a leishmaniose, ele não é um mosquito encontrado aqui no município. As pesquisas que já foram feitas até o momento ainda não encontrou esse mosquito aqui. Porém, a gente sabe que a natureza ela não é imutável, ela está sempre em transformação. Então, uma vez que esse mosquito não estava presente aqui no município, não significa que eternamente nós teremos esse quadro. Ele pode sim vir a colonizar outras regiões, né, inclusive aqui a nossa região. Então, nós estamos sempre alertas, sempre vigilantes. Os veterinários de Taubaté, das clínicas inclusive, os veterinários particulares, eles estão todos atentos para identificação de casos de leishmaniose e de suspeitas de casos que possam ser dessa doença e possam ser autóctones, contraídos aqui em Taubaté. Nesse caso, eles comunicam a vigilância epidemiológica do município, que toma as providências para investigar e confirmar se é ou não um caso autóctone. Mas é muito importante esse monitoramento e essa parceria com as clínicas veterinárias.